O salão do castelo de Tarion é um espetáculo de ouro e tapeçarias vermelhas. Tochas iluminam lustres enormes, e o aroma de carnes assadas e vinho doce preenche o ar. Soldados, nobres e servos se misturam, mas uma tensão paira sobre todos. No centro, o rei Varlon se reclina em seu trono, uma taça de vinho em uma mão, um sorriso cruel nos lábios. Seus olhos brilham com soberba e desprezo, percorrendo os súditos que se curvam à sua frente. Varlon, rindo alto, derramando vinho pelo peito. Levanta-te, plebeu! Sirva o vinho corretamente, ou sentirá a força de minha ira. Um jovem servo tropeça, quase derrubando a bandeja. Varlon bate o punho na mesa e o som ecoa pelo salão. Varlon, idiota! Se teus pés não sabem andar, que aprendam a rastejar. O servo abaixa a cabeça envergonhado. Alguns nobres sorriem nervosos, outros desviam o olhar. No entanto, ninguém ousa confrontar o rei. Ele é a lei viva do reino. Varlon se levanta cambaleante pela bebida, caminhando entre os convidados. Sua risada é alta, carregada de arrogância, quase um trovão. Ele observa uma jovem camareira que serve água aos nobres. Varlon, sarcástico. Oh, que sorte a minha! Uma donzela com mãos tão lentas. Parece que até a água teme tocar teus dedos. A jovem engole em seco, o rosto vermelho de vergonha, e se afasta rapidamente. O rei, satisfeito, volta ao trono e ergue novamente sua taça. Varlon para a sala inteira. Vejam bem, nobres e plebeus, este é o poder. Não a justiça, não a sabedoria, mas o prazer de ser temido e obedecido. Varlon era o rei que todos temiam, não amavam. Soberbo, cruel, entregue ao vinho e à vaidade. Seu reino sufocava sob sua arrogância. E o povo aprendia a obedecer com medo, não com respeito. Enquanto a festa continua, uma janela do salão se abre e uma brisa fria atravessa o ar, trazendo o cheiro do campo devastado pela fome e pelas guerras passadas. Varlon percebe a brisa, mas apenas sorri com desdém. Varlon sussurrando para si mesmo. O que importa o povo lá fora? Eles existem para servir meu prazer, nada mais. Ele se deita de volta no trono, dormitando entre goles de vinho. Alguns cortesãos cochicham entre si, receosos, mas silenciosos. E assim passava o tempo entre excessos e humilhações. O reino respirava medo, e o rei se afogava em sua própria arrogância, inconsciente de que a vida, por mais longa que pareça, sempre guarda surpresas. O vento uiva do lado de fora do castelo, balançando cortinas pesadas e carregando o frio da montanha. O salão de Varlon está silencioso, exceto pelo estalar da lareira. O rei, antes majestoso e imponente, agora cambaleia ao se apoiar na cama, rosto pálido e olhos semicerrados. Seus guardas mais próximos olham com preocupação, mas a expressão do rei ainda tenta ser de desafio. Varlon, sussurrando, encarando o fogo. Não, não é nada. Apenas cansaço. O médico real, um homem magro com olhos cansados, aproxima-se segurando um pergaminho e instrumentos antigos. Médico real. Majestade. Temo que devo ser honesto. Os sintomas não mentem. Varlon rindo nervosamente, apoiando-se na cama. Honesto. Você sempre fala em palavras complicadas. Diga logo, velho. Qual é a mentira desta vez? O médico suspira profundamente, evitando a ira do rei. Médico real. É verdade, majestade. A doença é grave. Terminal. Não há cura conhecida. Um silêncio pesado invade o quarto. O crepitar da lareira parece mais alto que tudo, como se o tempo tivesse parado. Varlon, com a voz fraca, quase um sussurro. Como... Assim, meu poder. Tudo o que construí. E agora, nada. Varlon se senta na cama, respirando com dificuldade. Suas mãos tremem. Um contraste gritante com a arrogância que carregava em banquetes e audiências. Varlon, olhando para o teto, murmurando. O trono, o reino, tudo que desprezei. Agora, não poderei mais controlar. Médico real, aproximando-se com cuidado. Majestade, há algo que precisa considerar. Seu legado, a linhagem do trono. Um herdeiro deve continuar sua obra. Varlon fecha os olhos, as sombras da lareira dançando em seu rosto. Ele sente pela primeira vez o peso da mortalidade. Varlon, com voz firme, embora frágil. Herdeiro? Um herdeiro? Não.
Ninguém merece o que construí. Ninguém merece o meu trono, médico real. Talvez não seja como você espera, majestade. Talvez seja alguém inesperado. O rei abre os olhos encarando o médico, tentando captar esperança ou engano. Varlon. Inesperado. Diga, quem ousaria sequer sonhar? O vento bate com força, balançando as cortinas. O rei levanta-se, cambaleando até a janela, observando o povo distante nas ruas do reino. A fome, o medo, a obediência forçada, tudo que ele ignorou. Pela primeira vez, Varlon percebeu que o poder não era eterno, que a vida não podia ser comprada com vinho, luxúria ou medo. E que antes de morrer, precisaria enfrentar um segredo antigo, um herdeiro escondido que poderia salvar ou condenar seu legado. Varlon se vira, os olhos ardendo com mistura de medo, arrependimento e determinação. Ele sabe que o tempo está acabando e que a jornada para corrigir seu reino, ou pelo menos para proteger o futuro, está prestes a começar. No escritório secreto do castelo, pergaminhos antigos, selos de cera e livros empoeirados estão espalhados sobre uma mesa de carvalho. Varlon, apoiado em seu cajado, folheia documentos que guardam décadas de segredos da família real. Seu rosto, antes altivo e soberbo, agora está marcado pela preocupação e medo. Varlon, sussurrando para si mesmo, Edran, plebeu filho esquecido, você é o meu herdeiro? Ele toca o pergaminho com reverência, como se pudesse sentir o sangue da própria linhagem pulsando através do papel. Varlon, voz baixa, carregada de emoção. Então, não foi em vão. Um sopro de esperança. Mesmo agora, entre sombras e vinho, Varlon veste uma capa longa e caminha pelo salão silencioso, acompanhado apenas por seu guarda de confiança. O castelo parece maior e mais vazio do que nunca, e cada passo ecoa como um lembrete de que o tempo está se esgotando. Varlon, determinando firme, prepare-se, velho. Hoje encontrarei meu herdeiro. Não sei se ele me aceitará. Mas o destino do reino depende disso. O guarda suspira, sabendo que jamais questionará ordens de um rei moribundo, mesmo que sua arrogância agora dê lugar a um desespero silencioso. A taberna é simples, madeira rústica, fumaça de lareiras e o cheiro de pão fresco misturado com cerveja. Edran, o jovem plebeu, serve clientes com sorriso gentil e mãos ágeis. Ele não faz ideia de que sua vida está prestes a mudar para sempre. A porta se abre com estrondo. O vento entra, espalhando papéis e trazendo o aroma do castelo próximo. Varlon entra apoiado em sua bengala com olhos cansados, mas decididos, e encara Edran por Varlon, voz firme, mas rouca pelo tempo e doença. Edran, meu nome é Varlon. Sou o rei de Tarion e você é meu herdeiro. Edran ergue uma sobrancelha, limando a cerveja do balcão com a manga da camisa. Edran, rindo incrédulo. Meu herdeiro? Majestade, acho que o vinho do castelo subiu à sua cabeça. Eu só sirvo cerveja aqui. O salão inteiro para observar. Clientes cochicham, alguns rindo, outros surpresos. Varlon, aproximando-se firme. Não é piada. Os documentos são claros. Você é sangue do meu sangue. O trono é seu direito de nascer. Mas o tempo é curto. Edran recua um passo nervoso e desconfiado. Sangue do seu sangue. Eutanas nunca ouvi falar de pai nenhum, muito menos de rei. Varlon, olhos marejados, voz baixa. Eu sei que é rei tanto, mas agora você é a última esperança do nosso reino. Preciso que confie em mim. Edran cruza os braços firme, desafiando a autoridade de um homem que sempre julgou distante e cruel. Edran, confiança. Por que eu confiaria em um homem que passa a vida humilhando o próprio povo? Que governa embriagado? Que direito tem de me chamar de herdeiro? Varlon engole em seco. Pela primeira vez ele sente o peso de seus erros. Você tem razão. Mereço seu desprezo, mas o tempo não espera. Se não aceitar, o reino sucumbirá. E meu legado se tornará cinzas. Um silêncio tenso domina a taberna. O ar parece vibrar com a importância do momento, como se o próprio destino segurasse a respiração. O rei arrogante finalmente se confrontava com seu maior desafio. Não um exército nem traidores, mas a verdade de seus erros. Que o jovem plebeu, desconhecendo seu sangue real, segurava o futuro do reino nas próprias mãos.
O portão do castelo se abre com estrondo. Edran, vestido com roupas simples, entra acompanhado de 2 guardas do rei. O vento frio balança sua capa improvisada e os ecos de passos ressoam pelo grande salão de pedra. Pela primeira vez, o jovem plebeu pisava no coração do poder, onde a história de seu sangue começaria a se revelar. Mas o mesmo ar que carregava glória também trazia suspeita e medo. Servos e cortesãos observam, murmurando entre si. Alguns sorriem, curiosos. Outros franzem a testa, desconfiados. Um cortesão do rei fala. Ele parece um plebeu. Será mesmo o herdeiro do trono? Um outro ao lado responde em seguida. O rei está doente e este garoto é o que resta de sua linhagem? Ridículo. Edran ergue o queixo, tentando ignorar os cochichos. Seus olhos buscam Varlon, que está sentado no trono, visivelmente frágil, mas ainda imponente. Varlon, voz firme, mas trêmula. Edran, fique à minha frente. Este é o seu primeiro teste. Coragem diante daqueles que duvidam de você. O salão inteiro observa, o silêncio pesado como pedra. Edran respira fundo, sente o peso do trono que nunca desejou e fala. Edran, eu não busquei o trono. E não sou parecido com o rei que humilhou seu povo. Mas se meu sangue me trouxe aqui, então juro ouvir, aprender e lutar pelo reino que ele abandonou. Alguns cortesãos se surpreendem. Outros murmuram insatisfeitos com a audácia do jovem. A primeira impressão era tudo. Um plebeu que se mantinha firme diante da arrogância real, mostrando que coragem e caráter não se compram com ouro nem vinho. Varlon, ainda apoiado no trono, sorri, embora sua face esteja marcada pela doença. Ele observa cada gesto de Edran, cada palavra. Varlon, em tom baixo, quase sussurrando. Você tem fogo, mais do que eu jamais tive aos seus anos. Mas fogo sozinho não basta para governar. Precisa de sabedoria e coragem para enfrentar aqueles que conspiram no escuro. Edran, então me ensine. Se vou governar, quero fazê-lo como deve ser feito. O rei acena com a cabeça emocionado. Então comece, meu filho. O tempo não espera, e a corte não perdoa a fraqueza. Guardas abrem as portas do salão, permitindo que os cidadãos do reino vejam o herdeiro. O povo murmura, surpreso e cauteloso. Alguns sussurram palavras de esperança, outros mantêm o ceticismo. Um velho ferreiro murmura, um plebeu, e agora herdeiro. Quem diria, uma mulher trabalhadora do bordel solta. Se ele for diferente, talvez finalmente vejamos justiça neste reino. Assim, o jovem plebeu se tornou o centro de todas as atenções entre olhares de esperança e desconfiança. O primeiro passo para seu destino estava dado, mas o caminho à frente seria repleto de intrigas, traições e batalhas que testariam sua coragem e sabedoria. Em um salão reservado, iluminado por velas, um grupo de nobres se reúne em círculo. O clima é tenso. Cada um olha desconfiado para o outro, sussurrando palavras carregadas de ambição. Conselheiro traidor. O rei está morrendo. E este garoto plebeu, Edran, é apenas mais uma distração do destino. Se o guiarmos, o trono será nosso antes que percebam. Duque rival, desdenhoso. Você ousa manipular sangue real? Ele tem direito legítimo. O povo o aceitará se não fizermos nada. Conselheiro traidor. Não. O povo é facilmente influenciado por medo e ouro. Se jogarmos com sabedoria, o herdeiro se tornará nosso peão. O vento entra pela janela e velas tremem, como se a própria corte pressentisse a traição. No salão principal, Edran recebe conselhos dos nobres mais experientes. Alguns tentam instruí-lo, outros tentam manipulá-lo com elogios e falsos sorrisos. Nobre experiente. Você precisa ouvir a nós, jovem herdeiro. A corte é como um tabuleiro de xadrez. Cada movimento errado, e a cabeça rola. Edran, olhando firme e desafiador. Ouço conselhos, mas não seguirei ordens cegamente. Quem me enganar, verá que um plebeu pode ser mais astuto que qualquer nobre. Alguns cortesãos riem nervosamente, outros se surpreendem com a coragem do jovem. Edran não era apenas herdeiro por sangue. Sua determinação e caráter natural começavam a inspirar respeito, mesmo entre aqueles acostumados a manipular o trono. Na calada da noite, o conselheiro traidor visita a cela do jovem herdeiro. Ele tenta persuadi-lo com promessas de poder e influência. Conselheiro traidor, sussurrando. Você pode governar sem esforço.
Basta confiar em mim. Deixar que façamos o trabalho sujo. O trono será seu intacto sem precisar lutar. Edran, erguendo a voz firme. Não serei um fantoche. Se o reino deve ser governado, será com justiça, coragem e respeito. Nunca vou trair meu povo por ambição de uns poucos nobres. O conselheiro recua furioso, percebendo que subestimou o jovem plebeu. Do seu aposento, Varlon observa Edran confrontar os nobres. O rei está debilitado, mas o orgulho paterno mistura-se à ansiedade. Varlon, voz baixa, emocionado. Ele tem o fogo que eu não tive. Mas ainda precisa aprender a dominar a corte e proteger seu povo. Se falhar, todo o meu reino será perdido. Entre sussurros e conspirações, Edran dava seus primeiros passos no caminho do poder. A corte, antes apenas um teatro de intrigas, agora se tornava um campo de batalha silencioso, onde alianças e traições decidirão quem governará Tarion quando o rei finalmente cair. O sol nasce sobre as muralhas do castelo, tingindo de dourado os estandartes do reino. No pátio de pedra, Edran surge vestindo uma armadura simples, ainda pesada demais para seus ombros. Ao seu lado, o velho Seraltar, o lendário cavaleiro que servira o rei por décadas, observa em silêncio. Ali, sob o frio do amanhecer, um plebeu preparava-se para se tornar rei. O sangue real corria em suas veias, mas era o suor e a dor que moldariam seu espírito. Seraltar entrega a Edran uma espada longa, reluzente sob o sol. O jovem a ergue com esforço, desequilibrando-se. Seraltar, rude, porém sábio. A espada não pesa por ser de ferro, rapaz. Ela pesa porque carrega vidas. Cada golpe errado pode custar o sangue de um inocente. Edran, ofegante, mas determinado. Então que eu aprenda a empunhá-la com honra e nunca por vaidade. Altar sorri pela primeira vez. Você fala como um rei, mas ainda luta como um taberneiro. Vamos corrigir isso. Enquanto o corpo sofre com os treinos, Edran também enfrenta o desafio da mente. Nos dias seguintes, ele participa das reuniões do Conselho Real ao lado de magos, generais e eruditos. Mago Kael. Governar é entender o equilíbrio. A força protege o reino, mas a sabedoria o mantém em pé. Edran. E a justiça? Onde entra? Kael, sorrindo com sutileza. A justiça é o fio invisível que une força e sabedoria. Sem ela, até o mais nobre dos reis se torna um tirano. O jovem anota cada palavra como se fossem espadas gravadas em sua mente. Certa noite, Edran treina sozinho sob a chuva. A espada corta o ar enquanto trovões ecoam. Seus golpes são impetuosos, cheios de raiva, dor e medo. Edran gritando ao vento. Eu não pedi por isso. Não pedi para ser herdeiro, nem para carregar um reino condenado. Ele cai de joelhos exausto, e então ouve uma voz atrás de si. O próprio Varlon observando na escuridão. Varlon, com voz fraca, mas cheia de orgulho. Nem eu pedi pela coroa, meu filho. Mas um verdadeiro rei não escolhe o fardo. Ele o enfrenta. Edran levanta o olhar. A chuva escorre pelo rosto do pai, misturando-se às lágrimas que ele tenta esconder. O momento é silencioso, mas profundo. Um vínculo que finalmente começa a nascer. Meses se passam. No campo de treino, Edran enfrenta Seraltar mais uma vez. As espadas se chocam, faíscas cortam o ar. E desta vez Edran vence, Seraltar rindo impressionado. Ha! O taberneiro agora luta como um príncipe. Edran sorrindo, suando. Não, eu luto como alguém que protege o que ama. Pela primeira vez os guardas aplaudiram o herdeiro. O povo começou a acreditar que aquele jovem desconhecido poderia de fato mudar o destino de Tarion. O som distante de trombetas ecoa pelo horizonte. Um mensageiro surge ensopado e ofegante atravessando o pátio. Mensageiro. Majestade. O estandarte de Eldrath foi visto nos limites do vale. O inimigo marcha para a guerra. O sorriso de Edran se desfaz. Varlon fecha os olhos. O presságio que temia havia chegado. E assim o tempo do aprendizado chegou ao fim. O fogo da guerra se acendia. E o destino do herdeiro seria forjado não mais com palavras, mas com sangue e aço. Os sinos do castelo tocam em uníssono. O céu amanhece coberto por nuvens pesadas e negras, como se o próprio destino lamentasse o que estava por vir. No alto da muralha, Edran observa os estandartes inimigos tremulando ao longe. O reino de Tarion,
Há décadas protegido por muralhas e medo, agora se via diante de um inimigo que não buscava apenas território, mas o trono, Ser Altar, apontando para o horizonte. O exército de Eldrath. 10.000 homens, talvez mais. Eles não vêm negociar, jovem príncipe. Vêm destruir. Edran, olhos firmes. Então destruiremos o medo antes que ele destrua o povo. No salão principal, o rei Varlon preside o conselho, pálido e fraco. Mapas abertos sobre a mesa. Estrategistas debatem freneticamente. General Harek. Eles cercaram o vale de Tarion. Se não agirmos, estaremos sitiados em 3 dias. Edran. Então atacaremos primeiro. Conheço as rotas dos camponeses. Há um desfiladeiro oculto ao norte. Podemos surpreendê-los antes do nascer do sol. Os generais se entreolham. General, é suicídio. Varlon ergue a mão, interrompendo o caos. Seu olhar cansado repousa sobre o filho, Varlon. Voz rouca, mas firme. Deixem-no falar. A coragem fala onde a dúvida se cala. Edran traça no mapa a emboscada, e lentamente o conselho começa a acreditar. A juventude que antes parecia inexperiência, agora se tornava esperança. Pela primeira vez, o destino de Tarion seria guiado não pela soberba, mas pela ousadia. No acampamento, o silêncio é quebrado apenas pelo som das armaduras e preces baixas. Edran caminha entre os soldados olhando cada rosto cansado, cada olhar de medo e fé. Um garoto soldado o reconhece e tenta se ajoelhar, mas Edran o segura. Edran, não se ajoelhe. Hoje somos todos iguais. Todos lutamos pelo mesmo chão e pelo mesmo amanhecer. Os homens o encaram surpresos. Um sentimento novo percorre o exército. Esperança. No topo da colina, Edran olha para o horizonte, onde fogueiras inimigas brilham como estrelas vermelhas. Edran, em sussurro. Pai. Espero estar à altura do nome que carrego. O sol nasce em meio à névoa. As trombetas ecoam. Milhares de soldados avançam em um rugido ensurdecedor. Narrador. O chão tremia. O ferro encontrava o ferro. A guerra havia começado, e com ela, o verdadeiro teste do herdeiro de Tarion. Edran lidera a vanguarda. Sua espada corta o ar, reluzente. Ser Altar luta ao seu lado, derrubando inimigos com força impressionante. O inimigo recua momentaneamente, mas logo revela sua estratégia. Arqueiros em emboscada nas encostas. Flechas chovem como tempestade. Ser Altar, gritando. Eles nos cercaram. Edran, erguendo o escudo. Então abriremos caminho com sangue e coragem. Ele avança no meio do caos, liderando o ataque. O rugido de guerra ecoa pelos vales. No castelo, Varlon ouve o som distante das trombetas da guerra. Ele tenta se levantar, mas fraqueja. Varlon sussurrando. Meu filho, faça o que eu não pude. Salve o que resta do nosso nome. Ele fecha os olhos e uma lágrima escorre. Seu corpo cede à doença, mas um leve sorriso surge em seus lábios, como se soubesse que o trono estava seguro. No campo de batalha, o mesmo instante é marcado por algo simbólico. Um raio corta o céu, iluminando Edran, que ergue a espada ensanguentada em direção ao inimigo. O velho rei partia, e o novo nascia sob trovões e aço. Edran lidera o golpe final. Ele comanda as tropas pelo flanco norte, surpreendendo os generais de Eldrath. O inimigo confuso começa a recuar. Edran, gritando sobre o som das espadas. Por Tarion, pela liberdade. Os soldados repetem o brado, e o som ecoa como um trovão que engole a batalha. O inimigo é vencido, o vale de Tarion libertado. Quando o silêncio finalmente cai, o chão está coberto de cinzas e corpos. Edran, ferido, cai de joelhos e encara o horizonte. O vento sopra, levantando a poeira, e com ela, o primeiro raio de sol após a tormenta. Ser Altar, ajoelhando-se ao lado. Você fez o impossível, meu rei. Edran, exausto, mas sereno. Não, Altar. O povo fez. Eu apenas segui o que meu coração mandou. E assim, nas cinzas da guerra, o plebeu se tornava rei. O trono que antes fora símbolo de arrogância, agora era guiado por coragem, humildade e honra. O reinado de Edran, o rei do povo, começava, forjado não pelo ouro, mas pelo sangue e pela verdade. O campo de batalha, antes coberto de gritos e sangue, agora repousa em silêncio. Corvos sobrevoam as planícies, e o vento carrega o cheiro de fumaça e ferro. Edran caminha entre os sobreviventes.
Soldados, plebeus e nobres, todos com o mesmo olhar, exaustos, mas vivos. A guerra havia terminado. Mas as cicatrizes de Tarion iam muito além das muralhas quebradas. Era hora de curar o corpo e a alma de um reino inteiro. Edran encontra Ser Altar de joelhos diante de uma fogueira improvisada. Ambos se olham sem precisar dizer nada. O respeito é silencioso e eterno. No grande salão do castelo, o corpo de Varlon jaz em um caixão de madeira negra, adornado com o símbolo dourado de Tarion. A corte se reúne em reverência e remorso. Edran se aproxima, vestindo o manto real pela primeira vez. Seus passos ecoam pelo salão como sinos de despedida. Edran, voz trêmula em frente ao pai. Você foi o rei que ensinou pelo erro. Eu serei o filho que governará pelo aprendizado. Ele coloca sobre o peito de Varlon a antiga coroa real, não como um gesto de posse, mas de perdão. Ali, o herdeiro não apenas despedia-se do pai, mas de toda a era de arrogância e medo que marcara o trono de Tarion. Dias depois, o povo se reúne na praça principal. As muralhas, ainda feridas pela guerra, são adornadas com flores e bandeiras. Edran surge nos degraus do castelo, acompanhado de Ser Altar e do mago Kael. O povo se silencia, Edran erguendo a voz. Por séculos, o trono de Tarion foi símbolo de poder e distância. Hoje ele será símbolo de justiça e união. Eu não sou o rei que governa de cima. Sou o rei que caminha entre vocês. O povo começa a aplaudir, emocionado. As vozes crescem, ecoando como uma canção. E naquele instante, o reino de Tarion renasceu. Não pelo ouro nem pela espada, mas pela fé em um novo começo. Meses se passam. As aldeias são reconstruídas. Os camponeses retornam aos campos e o castelo, antes símbolo de opressão, agora acolhe o povo com portas abertas. Crianças brincam nas ruas, soldados ajudam a erguer casas e magos curam feridos. O reino floresce novamente. Edran, caminhando entre o povo, é saudado com sorrisos sinceros. Ele não usa coroa, apenas uma faixa simples na testa, marcada com o selo de Tarion Edran, para Ser Altar. Um rei não precisa ser temido, Altar. Precisa ser lembrado pelo bem que deixou para trás. Ser Altar, orgulhoso. Então, meu rei, você será lembrado por eras. No salão do trono, Edran ordena que uma nova bandeira seja hasteada. O símbolo antigo, um dragão coroado, é substituído por um dragão de asas abertas envolvendo o sol. Edran, em tom solene. O dragão não reinará sobre o povo. Ele os protegerá. Que Tarion seja para sempre o reino do amanhecer. E assim o trono de ferro tornou-se trono de luz. O nome de Edran, o plebeu que virou rei, ecoaria pelos séculos como aquele que devolveu o coração a Tarion. Anos depois, sob o pôr do sol, um velho Edran observa as terras de Tarion do alto das muralhas. Crianças correm, o riso ecoa, e o reino vive em paz. O tempo passou e o fogo da guerra tornou-se brasa de memória. Mas no olhar de um velho rei, ainda ardia o mesmo fogo que um dia ergueu uma espada pela justiça. Edran sorri, olhando para o horizonte. O vento sopra, e sua capa trêmula suavemente. Edran sussurrando, Pai, nós conseguimos. Aqui jaz o legado de Tarion, o reino que nasceu do orgulho e renasceu pela coragem de um coração humano. Gostou dessa história espetacular? Aqui no canal Histórias Medievais, você encontra essa e outras aventuras fantásticas, viagens através de reinos espetaculares. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.